Olá! Nesta aula, nós vamos estudar as escalas termométricas. Inicialmente, vamos ver como estas escalas foram construídas. Hoje em dia, as principais escalas que nós usamos foram construídas sendo baseadas no método dos pontos fixos. Esse método é bem simples. São escolhidos dois pontos característicos, geralmente o ponto de fusão e o ponto de ebulição de uma substância. A partir daí, são arbitrados dois valores de temperaturas. Pronto. Com isso, você pode construir qualquer escala termométrica. Vamos agora ver quais foram os pontos escolhidos e os valores arbitrados para as principais escalas. A escala Celsius utiliza, para o ponto de fusão da água, o valor de 0 graus Celsius, e para o ponto de ebulição da água, o valor de 100 graus Celsius. Uma outra escala muito importante é a escala Fahrenheit. O valor arbitrado para o ponto de fusão da água foi de 32 graus Fahrenheit, e para o ponto de ebulição da água, o valor de 212 graus Fahrenheit. Agora nós vamos ver a escala Kelvin. Para isso, vamos fazer uma pequena reflexão. As escalas Celsius e Fahrenheit foram escolhidas de modo arbitrário, ou seja, elas não possuem uma relação direta com a agitação térmica das moléculas. Elas podem sim nos dar valores relativos de temperatura. Poderemos comparar materiais e descobrir quem está a uma temperatura mais elevada. Entretanto, elas não são absolutas. A escala Kelvin não. A escala Kelvin ela foi deduzida através da extrapolação de termômetros a gás. Nós vamos ver isso mais para frente, quando nós formos estudar os gases. Mas, por agora, usaremos apenas que o ponto de fusão calculado pela escala Kelvin vale 273,15 Kelvin. E o ponto de ebulição vale 373,15 Kelvin. Neste momento, vale fazer duas ressalvas. A primeira é que nós podemos falar graus Celsius e falamos graus Fahrenheit, mas nós não falamos graus Kelvin. A unidade de temperatura é Kelvin. Outro ponto que vale ressaltar é que a unidade de variação 1 Kelvin é equivalente à variação de 1 grau Celsius. Ou seja, se nós aumentarmos a temperatura de um corpo de 10 graus Celsius, estaremos aumentando a temperatura de 10 Kelvin. Agora, nós vamos achar a relação entre as escalas. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar um termômetro que mede em graus Celsius, esse termômetro amarelo, e vamos pegar um outro termômetro que mede em graus Fahrenheit, este verde. Vamos pegar estes dois termômetros e vamos colocar em água virando gelo, ou seja, no ponto de fusão da água. Depois, nós vamos pegar estes termômetros e colocá-los no ponto de ebulição da água. Nós sabemos que o termômetro em graus Celsius, quando colocado no ponto de fusão da água, medirá o valor de 0 graus Celsius. E este termômetro, quando colocado no ponto de ebulição da água, nos dará o valor de 100 graus Celsius. Já o termômetro em Fahrenheit, quando colocado no ponto de fusão da água, nos dará o valor de 32 graus Fahrenheit. E quando colocado no ponto de ebulição da água, nos dará o valor de 212 graus Fahrenheit. Agora, nós vamos pegar estes dois termômetros e colocar em água a uma temperatura desconhecida. Como eu não sei a temperatura que o termômetro em graus Celsius medirá, eu vou representar essa temperatura por Tc. Da mesma forma, o termômetro em graus Fahrenheit. Vamos utilizar o Teorema de Thales para achar a relação entre as escalas. No Teorema de Thales temos que Tc menos 0 sobre 100 menos 0 é igual a Tf menos 32 sobre 212 menos 32. Portanto, temos Tc sobre 100 é igual a Tf menos 32 sobre 180. Logo, Tc é igual a 5 nonos de Tf menos 32. Esta é a relação que envolve a temperatura em graus Celsius e a temperatura em Fahrenheit. Da mesma forma que fizemos com as escalas Celsius e Fahrenheit, faremos a comparação das escalas Kelvin, graus Celsius. Para isso temos dois termômetros,
um que mede em graus Celsius e outro que mede em Kelvin. Vamos pegar estes termômetros e colocá-los em água fundindo. E depois vamos pegar estes termômetros e colocá-los em água virando vapor. Sabemos que o termômetro em graus Celsius medirá o valor de 0 para o ponto de fusão e 100 para o ponto de ebulição. O termômetro em Kelvin medirá o valor de 273,15 para o ponto de fusão. Você percebeu que eu escrevi apenas 273 para o valor do ponto de fusão. Por que isso? Porque em engenharia nós costumamos simplificar nossos problemas. Como o 0,15 é desprezível perto do 273, nós vamos simplesmente aproximar o valor da temperatura no ponto de fusão para 273. Assim sendo, a temperatura no ponto de ebulição será 373 Kelvin. Agora nós vamos pegar os termômetros e colocá-los em água a uma temperatura desconhecida. O termômetro em graus Celsius medirá uma temperatura desconhecida Tc e o termômetro em Kelvin também medirá uma temperatura desconhecida Tk. Aplicando o teorema de Thales, temos que Tc menos 0 sobre 100 menos 0 é igual a Tk menos 273 sobre 373 menos 273. Logo, Tc sobre 100 é igual a Tk menos 273 sobre 100. Portanto, Tc é igual a Tk menos 273. Esta é a relação entre os graus Celsius e Kelvin. Nesta fórmula podemos perceber que se aumentarmos a temperatura de 1 grau Celsius, a temperatura medida em Kelvin também aumentará de 1 Kelvin. Isso mostra que esta fórmula está condizente com a nossa observação de que a variação em graus Celsius é equivalente à variação em Kelvin. Agora nós já fizemos a relação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit e a relação entre a escala Celsius e a escala Kelvin. Convido a você que faça a relação entre a escala Fahrenheit e a escala Kelvin para praticar o nosso método. Para encerrarmos nossa aula, vamos construir a nossa escala. Vamos utilizar o método dos pontos fixos. O primeiro ponto fixo será o ponto de fusão da água e o segundo será o ponto de ebulição da água. Vamos arbitrar para o ponto de fusão da água a temperatura de 20 graus H. A minha escala será H. E para o ponto de ebulição, o valor de 70 graus H. Pronto, nós já fizemos nossa escala. Vamos agora comparar a nossa escala com a escala Celsius. Para achar a relação entre as escalas, vamos pegar os dois termômetros, um que mede em graus H e outro que mede em graus Celsius, e colocá-los em água fervente e depois em água virando gelo. Sabemos que o termômetro em graus Celsius medirá o valor de 0 para o ponto de fusão da água e o valor de 100 para o ponto de ebulição. Na nossa escala, o ponto de fusão da água equivale a 20 graus H e o ponto de ebulição equivale a 70. Vamos colocar os nossos termômetros agora em água a uma temperatura desconhecida. O termômetro em graus Celsius medirá a temperatura de Tc e o termômetro graduado em graus H medirá a temperatura de TH. Utilizando o teorema de Thales para achar a relação, temos que Tc menos 0 sobre Tc menos 0, nesse pedaço, sobre 100 menos 0, que é esse pedaço maior, é igual a TH menos 20 sobre 70 menos 20. Logo, Tc sobre 100 é igual a TH menos 20 sobre 50. Portanto, 2Tc é igual a TH menos 20. Essa é a relação entre a temperatura em graus Celsius e a temperatura em graus H. Muito obrigado por ter visto essa aula. Espero que vocês tenham entendido o nosso assunto. Até a próxima.